Bem-vindo a todos ao aniversário de 101 anos do Centro Espírita Amor à Verdade e dos 70 anos da Mocidade Espírita do Amor à Verdade. É uma grande alegria mais uma vez estarmos aqui reunidos para comemorar esse aniversário, esse trabalho de amor que o Amor à Verdade vem fazendo na sua comunidade há tantos anos. Em preparação da prece, vamos chamar o Koreshk e logo após o Koreshk cantar, vai vir a prece inicial. Boa noite, galera. Olha, para uma festa linda como essa, tá fraco, tá? Boa noite! Bom, eu e Luiz Pedro estávamos reunidos em e-mails. Sempre dá certo, tudo sempre dá certo. E a gente decidiu agora, o Koreshk tem um presentinho para o grupo que atua. Então, agora, nessa primeira música, o Koreshk está entregando esse presentinho para todos os trabalhadores, todos os jovens e adultos e irmãos que trabalham no grupo que atua, tá bom?
Bom, agora nós vamos convidar o Corengo com o Luiz Pedro. Mestre, tá, mestre? E representando o Corodeb, que também está aqui. Cadê? Cadê o grupo? Aê, o Corodeb está aqui também presente. Palmas para o Corodeb. Bom, a próxima música que nós vamos cantar juntos, num só coração, que realmente nós somos, né, verdadeiros irmãos nessa estrada linda e imortal da vida. Então, vamos cantar agora, que eu estou pisando no fio, eu sei. Bons Caminhos, Joel Queiroz, o arranjo... Ah, gente, coral. E o arranjo vocal de...
nós firmamos que somos irmãos nessa estrada linda da vida e somos imortais. Então nós vamos agora agradecer a Jesus. Não vou contar não. Bom, após de agradecer a Jesus, esse amor infinito e lindo, a gente vai agradecer ao Pai, Pai Criador. Que música que é, hein? Ih, tá fraco. Agradecer ao Pai, a Deus, ao nosso Criador. Ele, de Alexandre Paredes, e o arranjo vocal.
Bom, depois das nossas orações, né? Agradecemos a Jesus, agradecemos ao Pai. Ele. Vamos agora dar uma navegada, tá? Navegando. Olha, estão puxando minha orelha aqui. Fábio Alves, Haroldo Mendonça, o arranjo vocal. Bom, encerrando a nossa apresentação e participação, né, esse presentinho, nós vamos cantar agora Conquista. Conquista, Maria Elza Tiscati, o arranjo vocal do Luiz Pedro Silva Paulo.
Então, depois dessa música do Coresc, preparação para a prece, vamos juntos levar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai amado, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo essa oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo nesse dia, no aniversário do amor à verdade e da sua juventude. Senhor, muito obrigado por tudo, pela oportunidade, que a sua paz possa envolver a todos nós nesse estudo maravilhoso que teremos hoje. Envolva cada um, que os seus corações possam estar repletos de esperança e de amor. E assim que possamos dar iniciado o aniversário do amor à verdade, dando muitas graças a Deus, que assim seja, e graças a Deus. Veremos agora um vídeo da nossa queridíssima juventude do amor à verdade. Uma grata satisfação, chamaremos agora a nossa irmã Rosália Romão, que fará uma homenagem para o Centro Espírita Amor à Verdade e a Juventude. Tudo na vida tem uma razão de ser. Sigo o meu caminho, não tenho nada a temer, vou alcançar estrelas com as mãos, ouvir o som do vento, entoar canção. Não quero olhar pra trás e pensar em tudo que vivi. Afinal de contas, cada dia é um recomeço de uma história sem fim. Não quero olhar pra trás e pensar em tudo que vivi. Afinal de contas, cada dia é um recomeço de uma história sem fim. Tantos enganos, desesperos, frustrações, tantas moradas, estradas, constelações. Se posso sonhar, por que lamentar o que passou? Se posso viver, por que o medo e a dor? Não quero olhar pra trás e pensar em tudo que vivi. Afinal de contas, cada dia é um recomeço
de uma história sem fim. Não quero olhar pra trás e pensar em tudo que vivi. Afinal de contas, cada dia é um recomeço de uma história sem fim. Não quero olhar pra trás, não quero olhar pra trás. De uma história sem fim. Olá a todas as pessoas queridas. Meu nome é Rosália Romão, sou do Centro Espírita Discípulos de Jesus e gostaria de parabenizar imensamente a mocidade do Centro Espírita Amor à Verdade, né? Que tanto fez, que tanto faz por tantos corações aí do movimento espírita de Santa Cruz e da Sexta Região. Que sejam muito mais comemorações para vocês. Um grande beijo cheio de amor. Feliz recomeço. Nesse momento, chamamos o expositor Gabriel Marins, que falará sobre o tema Se Liga, Espírito. Seja bem-vindo, Gabriel. Alô, alô, galera do Centro Espírita Amor à Verdade. É muito bom estar aqui com vocês, celebrando 101 anos do Centro Espírita e 70 anos dessa mocidade, é a mocidade do Centro Espírita Amor à Verdade. Cara, eu não sei nem o que eu vou dizer aqui, pensando no significado de uma casa com um trabalho de tanto tempo, não só como casa, assim, mas como uma vanguarda das mocidades. Ó, a casa que eu tô na Araruama, ela existe desde 97, aí tem outrazinha lá que existe desde de 60, alguma coisa assim, mas 101 anos, gente do céu, é muito tempo. A casa foi fundada o quê? Faz conta rápida aí, Gabriel. 1900 e quem? E 20, 19? Sei lá, hein? Uma conta forte aí. Mas, cara, dizer assim, pra gente que tá no movimento espírita, que isso tem um significado muito grande, né? E eu peço muito, primeiro dizer a gratidão de estar aqui e pedir muito a Jesus a inspiração, porque que esse momento, que essa nossa troca de ideia aqui, seja honrando toda a história dessa casa, né? Todos os trabalhadores que mantiveram essa casa de pé, todos os jovens que passaram por essa mocidade e fizeram que essa mocidade continuasse existindo, né? Nós passamos um momento onde é comum, né, mocidades acabarem. Não sei, galera, se por aí, se vocês estão vendo isso aí por volta de Santa Cruz, mas aqui, velho, Niterói, Rio, alguns lugares assim, a gente tem visto mocidades assim que estão fechando, juntando com outras mocidades. E ter um trabalho que se mantém, ele é muito importante. E o que faz manter um trabalho, né? O que faz a gente conseguir dar continuidade a essas paradas? E aí esse é o nosso tema do Se Liga Espírito, né? Primeiro, esse tema de Se Liga Espírito é um trabalho também de gratidão. A gente durante muito tempo realizou lá na Rádio Rio de Janeiro o trabalho do Se Liga Espírito. Quem quiser é só chegar lá no YouTube da Rádio Rio de Janeiro. E a gente teve a possibilidade de, durante um tempo, realizar um trabalho lá cujo título era Se Liga Espírito. Mas eu acho que aqui a gente tem que se ligar numa coisa também muito forte agora, que é em relação à construção dessa casa como casa, né? O papel de cada um de nós como espíritas e da gente ligar realmente o nosso ser espiritual. Porque às vezes a gente está ligado, galera, nos elementos, nos ditames, na forma do mundo falar. É legal aquilo, por exemplo, que a propaganda diz, os melhores jogos são as coisas que são mais legais, as melhores comidas são aquilo que mais chama a nossa atenção, as melhores fofocas são aquilo que mais aguça a nossa curiosidade. Mas o que a gente está querendo falar aqui, que é a nossa conversa, é se liga espírito, se liga potenciais do espírito. Não é se liga potenciais da matéria somente.
A matéria ela precisa estar a serviço do espírito. E a nossa pergunta é: o seu espírito está a serviço da matéria ou a matéria está a serviço do seu espírito? E isso é um desafio muito grande. Porque se o seu espírito estiver a serviço da matéria, dentro de você o seu espírito está como se estivesse preso, ele está encarcerado, ele está sufocado, ele está ali, né, querendo viver, mas não consegue, porque a matéria aprisiona ele. Então, se ele quer escolher, por exemplo, uma forma de diminuir a desigualdade no nosso bairro, porque tem muitas pessoas pobres, aquele que está escravo da matéria, ele está vendo o quanto que ele vai perder para que isso aconteça, né? Quanto de dinheiro ele vai perder, o quanto de tempo que ele poderia estar fazendo uma outra coisa, né? Que ele poderia estar desenvolvendo uma atividade que ele goste, indo para um cinema, jogando um videogame, correndo, fazendo academia. Então, a pessoa que está encarcerada, o espírito que está encarcerado pela matéria, ele sempre está fazendo esse cálculo de quanto dos ditames, do quanto das entranhas da matéria ele está perdendo para poder colocar o seu espírito em movimento. E o que o espírito em movimento, aquele espírito que usa a matéria em favor do espírito, ele faz? Ele está disposto a dividir o que é dele. Né? Ele está disposto a dividir o tempo dele, o tempo material dele, para o seu semelhante. Ele está disposto a dividir parte dos seus recursos para o seu semelhante. Ele está disposto a abrir mão, a dividir um pouco do seu tempo de um lazer ou outro, para poder servir ao seu semelhante, né? Porque, na verdade, quando ele está servindo ao seu semelhante, ele está vivenciando um potencial do espírito que é o amor, um potencial do espírito que é altruísmo, né? Isso é muito importante, galera, da gente fazer esse se ligar, ligar o espírito dentro de nós. Eu quero saber de você. Coloca aqui no chat da nossa reunião o que você se liga ainda que a matéria domina e usa o seu espírito, que a matéria não está, que o espírito está a serviço da matéria, né? Que a gente usa a nossa experiência encarnatória aqui para poder nos prender ainda mais algumas questões materiais. Mas também diz pra gente aqui no chat o que você já acha que você já conseguiu libertar. O que você já conseguiu se libertar dessas amarras? Eu, por exemplo, uma coisa que eu divido com vocês, o pessoal fala no movimento espírita que a gente não deve falar de casos pessoais, né? Eu já falo de caso pessoal, falo das derrotas, falo do que a gente conseguiu. Eu acho que esse movimento, o movimento evangélico tem, né, são testemunhos, e eu acho que isso é um ponto bom que a gente pode refletir de trazer uma coisa ou outra. Eu acho que é válido, sabe? Então, peço licença aqui para contar um caso pessoal desse de se desamarrar, né? E eu vou contar também os que continuam amarrados. Quando eu era lá, na época que eu estava indo para a faculdade, né? Eu estudei na Universidade Rural, aí pertinho, fiz geologia na Universidade Rural. E antes mesmo de eu ir para a Universidade Rural, estudei lá em Araruama, né? A galera costumava beber, né? Tomar cerveja para poder ir para zoada, né? Para poder sair à noite, e eu comecei a desenvolver esse hábito, né? Tinha muitos amigos, tinha pessoas que eram referências minhas que diziam que a pessoa ficava mais alegre, mais feliz quando bebia e tudo mais. A pessoa era mais aceita dentro de um grupo quando ela bebia. E quando eu bebia na frente de alguns amigos, falava assim, caraca, olha como é que ele aguenta muito. E eu comecei a beber cada vez mais, né? No caso, na época não era água, era uma cachaçinha, era uma cerveja e por aí vai. Vinho, essas coisas todas, né? E aí, eu lembro que quando eu já cheguei na universidade, eu já cheguei bebendo, e a galera na época da universidade também gostava muito, muito mais de beber do que simplesmente meus amigos de Araruama. A ponto que eu já não conseguia mais sair se não tivesse uma bebida. Então percebam aí que a alegria,
a confraternização, a amizade, que são sentimentos potenciais do espírito, elas estavam amarradas a um elemento material, que nesse caso era a bebida. Então aí o espírito estava a serviço da matéria e não a matéria a serviço do espírito, né? Eu, na verdade, estava dependente de um elemento material para sentir determinadas coisas no espírito. Então eu achava que para sentir alegria eu tinha que beber, para estar entre amigos eu tinha que beber, para vivenciar uma experiência de dança artística, lúdica, eu precisava beber, para me encontrar com pessoas, chegar nas meninas eu tinha que beber, coisa e tal. E isso começou a se tornar cada vez mais uma dependência na minha vida, né? Eu lembro de uma festa onde eu estava com alguns amigos, né? E a gente lá, eu chegava nos finais de semana da rural, eu ia para Araruama e a gente ia para as festas. E numa dessas festas, eu lembro que voltando de carro, dirigindo, eu bati de carro, né? E aquilo foi muito marcante para mim porque eu não consegui desviar o carro de um outro carro que vinha na minha direção. E quando o cara do carro saiu, ele estava embriagado e eu também estava embriagado, apesar de menos embriagado do que ele. O meu irmão já dizia para mim que achava que eu estava... Ele fala que contava para minha mãe que achava que eu já tinha virado alcoólatra ou alguma coisa assim, né? Mas o fato é que logo depois disso, eu passei por um processo depressivo, transtorno obsessivo compulsivo e algumas coisas desse sentido, né? E uma das coisas que era fantástica nessa época era que de perceber em mim, porque frente à dor eu tive que olhar para mim, eu tive que ligar o botão do espírito, né? A matéria estava obscurecendo, né? Me tornando cada vez mais escravo, eu tive que ligar os potenciais do espírito, né? E nesse processo, né? Todas as vezes que eu simplesmente colocava uma gota de álcool na boca, eu desencadeava um processo interno que gerava até dor. Eu lembro de uma festa que eu fui com uma ex-namorada minha, que foi um dia assim, que era uma festa que eu gostava muito, que acontecia todo um ano, que era na casa da tia de um amigo meu. E nesse dia eu lembro que eu cheguei, eu abri uma cerveja, eu falei assim, cara, eu vou tentar, por mais que na terapia ela já estava tentando trabalhar em mim, diminuir o álcool e não beber e tal, e eu tomei uma cerveja. Cara, quando eu encostei na boca a cerveja, eu senti na hora que meu humor mudou completamente, eu comecei a me sentir muito triste, eu sentia dor em partes do corpo específica, e eu falei assim, tô passando mal, tenho que ir embora, né? E eu fui embora daquela festa, né? E aí foi todo um processo de ligar o espírito, tentar ligar o espírito e me desvencilhar do apego material que eu tinha ao álcool, né? Depois disso, né, tratando em terapia, voltei à casa espírita. Eu costumo dizer para os colegas que eu fui filho de espírita até os 17 anos. Com 17 eu saio, aí logo depois eu entro na faculdade. Aí eu falei para minha mãe, agora eu fui até onde você me obrigou, agora eu não vou mais. Com 23 anos, no meio da faculdade, eu volto depois desses episódios que eu contei para vocês, né? A história é bem maior, mas eu fiz aqui uma síntese para contar, né, um caso pessoal de quando o meu espírito estava ali preso pela matéria, né? Estava a serviço da matéria, né? E aí é um movimento de começar a fazer com que a matéria seja utilizada em serviço do espírito e não o contrário. E esse não é um movimento fácil, né, galera? E no meu caso, era muito difícil porque, pensa comigo, os meus principais momentos de entretenimento como jovem era estar entre amigos e o álcool estava presente. Estar com namoradas e o álcool estava presente. Estar na festa e o álcool estava presente. Quando eu tiro o álcool, eu passo a não saber mais estar entre amigos, eu passo a não saber mais como me comportar nas relações e eu passo a não saber mais até estar em festa. Isso é natural, porque
a partir do momento que você está dependente e você quer fazer um caminho onde você vai abrir mão daqueles prazeres que você sentia anteriormente, você vai passar por um deserto de inanição, né? Daquele prazer, daquela forma de replicar aquele prazer, daquele prazer dependente da matéria, né? E aí é esse deserto, né? De atravessar um deserto onde a gente vai ressignificando a nossa forma de sentir prazer. E aí você vai dizendo assim, não, eu não quero mais um prazer dependente da matéria, eu quero desenvolver prazeres do espírito. Que eles utilizem até a matéria, mas eles utilizem a matéria a favor do espírito. Aí você fala assim, isso foi rápido? Eu digo para vocês que hoje eu tenho 35 anos, foi com 23 que eu resolvi mudar a chave. E até hoje é difícil. Até hoje é difícil. Até hoje, quando eu vejo o álcool, eu fico tentado. Mas eu já hoje tenho uma força de dizer não aqui, não dessa forma aqui. E redirecionar o meu entendimento. E é muito maneiro porque eu lembro que falavam para mim na época que de ter fé nos prazeres que o potencial do espírito pode nos trazer, galera. Isso é muito importante. Nos prazeres que o potencial do espírito pode nos trazer. Porque às vezes a gente acredita que a matéria, né, ela e tudo que é do material, né, então a gente bota o videogame, a gente põe a bebida e coisa e tal, ela é um prazer suprassumo. E a gente conhece muito pouco dos potenciais do espírito. E eu vou trazer aqui uma figura que talvez vocês conheçam, que é o caso de Adão e Eva, né? Quando Deus cria lá o paraíso, né? Quando Adão chega no paraíso e Eva chega no paraíso, existe lá uma imensidade de plantas e árvores frutíferas que são vistosos aos olhos e que são gostosos de comer. São infinitas possibilidades. E tem uma possibilidade que Deus fala assim, a árvore do bem e do mal você não consome, porque essa aqui dá treta. Então perceba que aquilo que nos faz mal, perto daquilo que nos faz bem, é muito pequeno. O que nos faz bem, os prazeres do Espírito, os prazeres de Deus, eles são infinitamente maiores do que aqueles que a gente pode viver na matéria. E detalhe, os prazeres que a gente tem na matéria, em equilíbrio, eles também são potenciais do espírito. O sexo, quando a gente vive em equilíbrio, quando a gente vive uma sexualidade boa, uma sexualidade à vontade com a nossa parceira ou nosso parceiro sexual, né? Onde os dois estão ali entregues, onde os dois se respeitam mutuamente, onde os dois compreendem ali os seus limites, onde cada um ali está falando sobre o caminho que gostaria de ir, respeitando esses caminhos, isso também é um potencial do espírito. Não é à toa que no Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar aos espíritos, já que não temos aqui a felicidade plena, o que é felicidade possível, né? O que é a felicidade possível no mundo de expiações e provas, no caso da gente encarnado? É a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então veja que a posse do necessário, a vivência do necessário, daquilo que é material, ele é um potencial do espírito também. Porque o espírito, nesse caso, está usando a matéria a seu serviço. Então, quando você está lá numa relação sexual pleno, né? Vivenciando aquela troca maravilhosa, em equilíbrio, você não está querendo subjugar ninguém, você não está querendo desrespeitar a vontade de ninguém, você conhece o que o seu parceiro ou sua parceira gostaria, se você está à vontade ou não para fazer aquilo, e vocês vivenciam aquela comunhão, aquela troca de energia. Como não dizer que o espírito está ali juntamente se deliciando com aquela vivência, com aquela experiência sexual, né? Quando você está numa festa, onde você está ali pleno ou plena, trocando em miúdos ali a sua vivência através da dança, através do canto, e você está vendo seus amigos e você consegue fazer aquilo ali em equilíbrio sem dependência, né? Da matéria. Que você dança, que você tá com uma roupa que você gosta, que você se sente bem, não porque os outros disseram que você deve usar aquela roupa,
Quando você tá ali escutando músicas que realmente te fazem bem e você não tá escutando aquela música só porque é da moda e você tem que fazer assim, assim, assado. Quando você está com os seus amigos que te alimentam de boas coisas, de bons sentimentos, né? Que te colocam para cima e não tentam te colocar para baixo, né? Eu lembro quando eu comecei a parar de beber, muitos dos meus amigos sumiram, né? Perdi muitos amigos. Mas muitos amigos que continuaram bebendo mantiveram do meu lado, respeitando ali a minha decisão. E a gente continuou saindo. A galera bebia e eu que escolhia não beber ia por um outro caminho a partir daquele momento, né? Então, esse respeitar, né? Ele é muito importante. Porque quando a gente respeita esse limite, não é dizer que a matéria ela é o mal, de que dizer que a matéria e o corpo eles são pecado. Não são. Não são. O Espiritismo nos ensina que a posse do necessário, a vivência necessária do corpo, ela é fundamental para a experimentação da felicidade no mundo de expiações e provas. Faz parte da gente. Então, quando você faz aquela comida gostosa, sabe? Quando você prepara aquele rango bom, que você recebe seus amigos, que a gente se alimenta, que a gente confraterniza, isso é um potencial do espírito. O que passa a não ser um potencial do espírito? Quando a gente já está ali vivenciando a gula, né? Quando a gente está ali violentando extremamente outras vidas para poder nos alimentar disso, né? O Emmanuel fala, inclusive, que é respeitável, é compreensível o momento onde a gente ainda necessita do consumo de carne. Mas ele fala para que a gente possa dar cada vez mais abertura nas nossas experiências de não mais consumir vísceras de animais, né? O André Luiz também fala isso no livro Missionários, e existem estudos muito interessantes sobre isso, inclusive Rosália e eu gravamos um podcast sobre isso, se eu não me engano é o episódio 2 ou 3 ou 4, diz aí, Pablo, coloca aí nos comentários depois, galera, do Lente Espírita, onde a gente recebeu um colega, um amigo, que a gente falou exatamente sobre esses pontos, né? Sobre esse equilíbrio de buscar o consumo da carne. Um dos movimentos interessantes de se ligar a espírito nesse processo de, aos poucos, ir se desvencilhando das amarras e dos hábitos materiais que a gente criou, nesse caso da alimentação, é fazer um dia sem carne. Esse dia, por exemplo, a gente não vai comer carne, a gente vai substituir ali, vai usar, vai fazer uma comida diferente, né? Aqui em casa, por exemplo, a gente usa laticínio, a gente usa ainda ovo, né? Nesse dia que a gente faz sem carne, mas a galera aqui também come carne. Eu ainda consumo carne, não consumo carne vermelha, mas eu consumo peixe, consumo frango, mas tem o diazinho lá que a gente tenta fazer esse exercício de não consumir carne, né? E é um exercício bom, já faz uma diferença, né? Porque o hábito ele vai se construindo aos poucos. Ele vai se construindo aos poucos. E toda vez que a gente fala de hábito, galera, é muito importante saber que esse processo de se ligar a espírito, de se liga a espírito, ele precisa ser um processo lento, né? Ele precisa ser um processo onde a gente respeita os nossos limites e a gente fala abertamente sobre ele. Um dos livros que eu mais gosto é esse aqui, ó, O Pai Nosso, da Meimei, pela psicografia do Chico, né? E aqui no capítulo 7, no meu aqui a página 83, quando a Meimei vai interpretar lá a passagem "Não nos deixeis cair em tentação", ela vai dizer assim: para que não venhamos a sucumbir sob os golpes da tentação, e aí tentação, nesse caso que a gente está conversando, são todas essas tentações que a matéria, que ela vem nos impor e que a gente aceita, né? Todos nós temos algumas delas ainda, né? É importante a gente reconhecer isso, mas é muito importante a gente não sucumbir a elas, a gente não estagnar nelas, né? Olha só o que a Mimi vai falar. É indispensável que saibamos procurar o bem, cultivando-o sem cessar. Então percebe que é indispensável saibamos procurar o bem, não é ter o bem. Quando a gente acha que a gente tem que ter o bem completo, a gente nega
todas essas mazelas que existem dentro de nós, todas as nossas tentações, todos os nossos desequilíbrios, toda a nossa concupiscência. Quando a gente fala assim, cara, ó, eu vou dizer para vocês, eu acho que eu tô perdendo a linha de tanto usar celular, tô usando celular direto. Quando você diz isso para você todo dia, quando você percebe, coloca lá aquele temporizador que você pode colocar no celular para você saber o quanto tempo você está usando, se você está conseguindo utilizar com uma educação maneira, que você não está dependente daquilo. Hoje a gente precisa de aprovação, de curtida, para a gente se aprovar internamente, para a gente poder se sentir bem, se a gente está sentindo, se a gente está belo, se a gente está fazendo uma ação legal, você posta para receber a aprovação dos outros. Não é o problema ao postar, o problema é depender dessa aprovação dos outros para você achar que você realmente está bonito ou bonita, que o trabalho que você está fazendo é realmente legal, para saber se aquele entretenimento de estar na praia ou estar num parque realmente é legal, se aquela sua ação ela é realmente boa ou não. E a gente vai tentando ter essa aprovação, né? Isso é uma tentação, também é uma dependência. Por isso que Bey vai colocar aqui que é indispensável que saibamos procurar o bem. Procurar o bem faz parte da gente saber procurar as coisas que nos ajudam a ligar o espírito, que ajudam a acender o espírito como potencial e diminuir essa tentação que ele tem da matéria, sacou? E aí como é que a gente vai fazendo essas paradas? Pô, cara, papo reto, oração é o mínimo. Oração, galera, é o mínimo. Se você está percebendo que tu passa o teu dia e que você não para uma vez num silêncio, espontaneamente, para fazer uma oração que não seja a hora de dormir, que normalmente você faz a oração dormindo, que eu também faço, imagino que você também faça, de leve, começa a fazer aquela oração. Senhor Jesus, benfeitores espirituais, sanduba de coco, uma praiazinha, e você já começa a dar delirada, você percebe que você está sonhando no meio da oração, você poderia trazer essa busca do bem, que é trazer um pouco mais de oração para o seu dia a dia. Então, durante o seu dia a dia, cara, busca aí o seu momento que você vai fazer, pelo menos aí, mais de uma vez, galera. A gente acha que os árabes lá no processo do islamismo, eles têm aquela ideia de 5 orações por dia, que eles têm que virar lá para Meca e fazer oração. Cara, eu acho que isso daí é um hábito bom, sabe? De ter algumas orações por dia assim que a gente marca, sabe? Fala assim, não, vamos fazer, vamos silenciar. Porque, cara, a gente tem hábito por dia de escovar dente, a gente tem hábito por dia de comer, a gente tem hábito por dia de tomar banho, a gente tem hábito por dia de trabalhar, de estudar, não vai ter hábito de orar a hora que a gente faz isso? Por que não? Bora, potencial do espírito. Se eu estou a serviço da matéria, se eu cumpro os ditames da matéria, bora cumprir do espírito também. E aí orar como? Orar como é importante, né? É indispensável saber procurar o bem. E o bem, ele precisa morar nesse hábito da oração exatamente onde a gente acha que está as nossas maiores dificuldades. Então, aqui ele vai falar cultivando sem cessar, procurar o bem cultivando sem cessar. Então, ainda que seu dia esteja difícil, ainda que você esteja passando por um momento assim frenético, não deixar de orar, galera. Não deixar de buscar. Ainda que você não consiga compreender, você fala assim, Senhor, não tem mais força. Eu estou num dia que eu trabalhei muito, estudei muito, fui para a escola o dia inteiro, ou eu estou passando por uma treta, cara, eu perdi um ente querido, eu não consigo olhar na cara de Deus. Olha na cara de Deus para reclamar com Ele, para poder lavar a roupa suja. Lava a roupa suja com Deus para ver se não acende o potencial do Espírito. Acende. Senhor, para mim você perdeu a linha, não estou entendendo mais nada que está acontecendo na minha vida. Eu perdi minha mãe, eu perdi o meu melhor amigo, eu não estou conseguindo buscar todas as coisas que eu tenho buscado. Pô, dá um jeito aí, dá seu jeito, tá ruim pra caramba. Fala, verbaliza.
Para mim está sendo injusto tudo isso que eu estou vivendo. Verbaliza. Joga tudo no chão na frente de Deus. Aí depois para ouvir. Fala assim, Senhor, é isso que eu penso. Agora diz para mim o que o Senhor tem para dizer sobre tudo isso. E aí você escuta. Escuta que ele vai falar no fundo do seu coração. Né? Naquela passagem que Jesus vai dizer assim para os discípulos, que eu vejo os fariseus, né, fazendo aquela oração em praça pública, e Jesus fala assim, se você quiser orar, entre no seu quarto e em silêncio você fala com Deus e ali você será atendido, né? Ali você ouvirá. E aí é interessante que a palavra hebraica, né, a palavra em grego para isso, o pastor Henrique Oliveira fala muito sobre isso, é tameion, né? E ali não é um quarto. Isso não é o quarto necessariamente, a palavra não é quarto. Né? A palavra é um lugar onde você guarda seus entulhos, onde você guarda as suas coisas, onde você guarda aquilo que normalmente ninguém vê, aquilo que fica guardado, aquilo que você fica depositando. E para ligar o potencial do Espírito, você tem que entrar no seu tameion, você tem que entrar no seu segredo e você tem que entregar o seu segredo para Deus. Você tem que entregar as coisas que você não entrega para ninguém nessas suas orações. De quem você sente raiva, Jesus falou, orai por aqueles que vos caluniam e vos perseguem. Eu tenho tentado fazer esse exercício pessoalmente, sabe, galera? Porque eu percebi que eu tava numa vibe muito estranha, assim, tipo, meio distante, sabe? Trabalhando muito, fazendo um monte de coisa, pá. Aí você fala assim, caraca, eu acho que minha fé tá minguando. E eu falei assim, eu vou criar um hábitozinho aqui, eu vou tentar orar pelas pessoas que eu tô com dificuldade. E aí todo dia eu oro, não é orar por elas, não. No sentido assim, muda elas para elas serem mais agradáveis a mim. Eu tenho feito assim, Senhor, me ajuda a ter menos raiva dessas pessoas. Me ajuda a ter um sentimento diferente, a não ser tão reativo. E isso aí tem chegado ao meu coração, sabe? Tem uma listinha, né? Você vê que não é pequena, vai ver assim uma lista, assim, ó. E todo dia eu vou ali buzinando, sabe? E quando eu entro no meu tameion e vou jogando isso, né? No colo desse pai amoroso que é Deus, dessa mãe amorosa, que eu deito no colo, recebo o cafuné, vai falando assim, fala filho, fala, vai falando, abre o seu coração, fala o que está doendo. E esse jugo que vem depois, galera, é de amor, cara. É um jugo de amor, é suave. O jugo é suave, o peso é leve, sabe? Porque você não vai escutar de Deus pedras sendo atiradas contra você. Você vai sentir de Deus ali vindo misericórdia. Sabe quando você chega para sua mãe, para seu pai, para um amigo, você fala assim, cara, fiz besteira, aconteceu isso, eu tô muito assim, tarará. E aquela pessoa chega e fala assim com você, olha por aqui, sabe? Olha por ali. Então, na oração, é o momento da misericórdia agir sobre a sua vida, sobre a minha vida. E ela é muito importante da gente usar isso como um potencial do Espírito, galera. É nosso, tá a nosso favor. É de graça. É a graça de Deus que abunda, né? Os evangelhos têm muito essa palavra, eu acho fantástica. Eles falam assim, a graça de Deus é de graça. A misericórdia de Deus é de graça, por isso que é o nome graça. A graça de Deus nos salva. Por que a graça de Deus nos salva? Porque através do aceitar essa graça, essa misericórdia que vem de cima, né, é que a gente vai conseguir fazer o nosso processo de transformação. Porque, no geral, quando as injunções da matéria, né, quando o Facebook está falando mais ao nosso coração, quando o Instagram está falando ao nosso coração, quando a academia, quando a comida, quando o sexo, quando a aparência, quando a promoção no trabalho fala mais ao nosso coração do que os potenciais do espírito, o que acontece?
o que acontece? A gente está escravo da matéria. E a gente precisa acender os potenciais do espírito, a gente precisa se ligar. Se ligar, galera. E se ligar é um movimento que depende muito da gente. E aí Deus vai nos ajudar nesse propósito de se ligar. À medida que a gente se liga. Não é Deus nos liga, não é gente passivo, é se liga espírito. É se liga espírito. Demorou? Então oração. Oração é um ponto. O outro ponto, e aí a gente vai chamar André Machado sobre as vozes de Marielza Tiscati, quando diz: se puderes doar um pouquinho de ti, o minuto que for, abra o seu coração para alguém abraçar, sem ferir, e o véu que está cobrindo o olhar sumirá como as brumas da manhã. E o véu que está cobrindo o olhar sumirá como as brumas das manhãs, e verás um bem infinito em nós, e verás alguém como um irmão. Essa música é fantástica porque diz como o potencial da caridade pode diluir, dissolver esse véu espesso do materialismo nos nossos corações. Hoje, a gente está num momento em que é muito difícil a gente conversar, muito difícil a gente estar perto até de pessoas que a gente ama, porque a discórdia e a polarização está muito grande. Mas o que será que a gente pode fazer juntos no amor, galera? O que será que a gente consegue com aquela pessoa que a gente tem mais dificuldade? Tudo bem, a gente discorda de um monte de coisa. Mas o que será que nós dois conseguimos fazer no amor juntos? Talvez a gente discorde sobre o lugar na casa espírita que a gente vai colocar os livros da codificação. Mas será que a gente não concorda que o salão pode ser limpo e a gente limpa o salão junto? Eu fico pensando se esse tempo da pandemia vai passar e a gente vai continuar sem abraçar quem a gente ama, porque a gente está apegado a algumas coisas. Sabe? E dentro desse movimento, onde a gente concorda juntos de limpar o salão, a gente vai poder entender um pouco mais sobre o olhar de um, sobre o olhar de outro e compreender um pouquinho. Mas agora, depois de falar da oração, depois de falar da caridade, a gente precisa falar também de um outro potencial do espírito, que é o bom senso. E esse Kardec trouxe de uma maneira magistral, a ponto de, no seu túmulo, né, ele ser chamado por Gabriel Delane, pelo senhor Delane, de o bom senso encarnado. Eu não sei se foi Gabriel Delane, eu acho que foi o pai de Gabriel Delane, mas entendam aí. De Kardec foi chamado do bom senso em pessoa. O bom senso, gente, para nós entendermos esse espaço fantástico que é o Centro Espírita Amor à Verdade, com 101 anos de trabalho ininterruptos, uma mocidade de 70 anos. Isso foi construído com o cultivo constante do bem, procurando o bem. O amor à verdade, ele não nasceu com o bem pronto, ele nasceu na construção do bem. Mas uma coisa que o amor à verdade, eu garanto que ela nunca fez para poder ter 101 anos, foi apologia ao mal, apologia ao materialismo. E nesse sentido, a gente pode compreender aquele que vem buscar a casa espírita viciado no materialismo, um dependente químico, como eu fui, como eu ainda sou, né? Uma pessoa com desequilíbrio emocional, porque é muito apegada numa relação e tem um ciúme compulsivo. Quando essa pessoa vem à casa espírita, se eu vou à casa espírita para falar que o álcool leva alegria, eu estou fazendo apologia ao mal. Se eu vou à casa espírita para falar que o ciúme é um caminho para a libertação, eu estou fazendo apologia ao mal.
Se eu vou à casa espírita para falar que todas as pessoas tenham direito de ter armas, é um caminho para a paz, eu estou fazendo apologia ao mal. Se eu vou à casa espírita para falar que quando eu tenho raiva eu posso descontar essa raiva agredindo a outra pessoa, eu estou fazendo apologia ao mal. Se eu subo ao púlpito da casa espírita para falar que pessoas que cometem crimes devem morrer como pena para isso, eu estou fazendo apologia ao mal. E o bom senso, ele precisa entender que se essa pessoa vem à casa espírita reconhecendo que ela vive esses desequilíbrios e querendo se reformar em Jesus, querendo aprender com Jesus que disse: embainhe sua espada, aprender com Jesus para dizer que a casa do meu pai tem muitas moradas e tem muitas formas de vivenciar a alegria, né? Que quer reatar os laços com o espírito e não apertar ainda mais os laços com a matéria, esse tem espaço de fala na casa espírita, esse tem um espaço para poder ser acolhido na casa espírita, mas nós precisamos ter bom senso e estar atentos para que os nossos espaços da nossa casa espírita, numa tentativa, galera, de dizer que nós não estamos querendo criar confusão, nós estejamos abrindo espaço para que se enraize ali o mal. E isso é muito importante, porque Kardec vai dizer isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 24, no Bem-aventurados os misericordiosos, ele vai lá dizer, perguntar aos espíritos que a misericórdia, Kardec no bom senso, ele vai falar assim, tudo bem, eu tenho que ser misericordioso, mas quando esse processo faz mal a muita gente, o que eu devo fazer? E os espíritos vão dizer assim, olha, em outras palavras, né? Vai dizer assim, olha, você tem que ter um cuidado muito grande para não faltar com a caridade para com esse que está cometendo mal. Se ele faz um mal para ele mesmo, tudo bem, você deixa lá. Mas a partir do momento em que esse está fazendo um mal coletivo que afeta muitos, aí a gente deve interferir. Aí a gente deve atuar. Aí a gente deve falar, olha, isso aqui não. Imagina alguém subindo no púlpito da casa espírita para falar, por exemplo, aconteceu esse caso essa semana, né? Um podcaster, né? O Monarca, no Flow Podcast, dentro do podcast dele, ele falou que nós deveríamos ter um partido nazista no Brasil. Olha lá, a gente deveria ter um partido nazista no Brasil autorizado por lei. E nesse momento, o que a sociedade ali, entendendo que aquilo ali era um mal coletivo, faz? Primeiro, afasta ele da função de apresentador. O podcast perde uma série de patrocinadores que falam assim, eu não compactuo com isso. Eu não compactuo com isso. E na nossa casa espírita, é muito importante que a gente fale assim, olha, nós não compactuamos com isso. O evangelho não compactua com isso. De desejar a morte de outras pessoas, né? De falar, de exercer o racismo de maneira deliberada, né? Então é muito importante que a gente tenha esse bom senso, galera. E por fim, eu diria que o potencial fundamental que essa passagem aqui do livro Pai Nosso vai dizer pra gente, da gente manter a nossa chama acesa, né? O nosso espírito ligado, é o cultivar sem cessar. É o que Kardec vai falar sobre o poder da continuidade. Do não, galera, deixar de insistir no amor, no bem como um caminho. Vai vir uma galera que vai sugerir que a violência é o caminho. Que a violência é o caminho porque a situação está muito braba e que a gente precisa achar caminhos da violência para poder resolver. E aí a gente traz, vou pegar até o livro para vocês verem, a gente traz ele, Pastor Martin Luther King, que vai dizer para a gente sobre o amor criativo frente às dificuldades.
Então a marcha que o pastor Martin Luther King vai fazer, junto com muitos outros homens e mulheres, né, com muitas outras denominações religiosas, para a conquista dos direitos civis nos Estados Unidos, ela é um exercício do amor criativo. Bem, o que a gente pode fazer então, já que nos ônibus de Montgomery, nos Estados Unidos, pessoas negras, pessoas pretas não podem se sentar nos assentos destinados a pessoas brancas. Vamos fazer o seguinte, como nós pessoas negras e pretas somos a maior parte das pessoas que usam os ônibus, não vamos mais entrar nos ônibus. Vamos fazer uma desobediência civil. Vamos fazer aqui um boicote aos ônibus de Montgomery. E eles fazem isso durante meses. E eles sofrem muito com isso, porque eles passaram a ter que ir no trabalho de carro, a pé alguns, fazer um esquema de carona para que todos pudessem ir, dividindo o dinheiro do carro. E eles sofrem mais ainda o preconceito quando isso começa a acontecer, né? E depois eles vão fazer as caminhadas, né? As marchas, as famosas marchas para a conquista dos direitos civis americanos, né? Que naquela época autorizava legalmente pessoas que pessoas negras não se misturassem com as pessoas brancas em determinados espaços, né? E aí, galera, a continuidade dele foi fundamental em não desistir do amor. Inclusive, ele foi morto por isso. Jesus foi morto por continuar e insistir no amor até o fim. Mahatma Gandhi foi morto por isso, né? É claro que esses são caras que vão à nossa frente de não desistir o amor, assim, de um ápice até de marcar a história. Mas nós precisamos fazer aquilo que nos é possível, de insistir até o fim no amor, para ligar o espírito. Então, se liga espírito. Se liga, Centro Espírita Amor à Verdade. Se liga, mocidade. Parabéns para vocês por esses 101 anos, pelos 70 anos da mocidade. Que vocês continuem nesse trabalho fantástico de semear a luz, semear ferramentas que nos dão a possibilidade da gente se ligar. Estou aqui como um servidor disponível para vocês sempre que vocês precisarem, porque é uma alegria esse momento da gente conversar. Tamo junto, galera. Vamos com Jesus até o fim, porque se teremos uma revolução, essa revolução será uma revolução de amor. Se teremos novos direcionamentos de um mundo fora da pandemia, esses novos direcionamentos serão direcionamentos do amor. Se a gente quer um mundo sem fome, se a gente quer um mundo mais igual, é pelo amor que a gente vai fazer isso. E se nós cristãos não dermos os exemplos, se nós religiosos como um todo, que temos o amor como um caminho, para poder exercer isso, não dermos os exemplos, de quem que a gente vai esperar, né? De quem que a gente vai esperar? Porque a matéria, o materialismo, ele não dá isso como um exemplo espontâneo, né? Aquelas pessoas que não têm a vivência da fé têm uma dificuldade muito maior de vivenciar a espontaneidade do amor. E eles conseguem, muitos conseguem e fazem muito melhor que nós. Por isso, galera, vamos arregaçar as mangas, vamos pegar o nosso coração e acender essa luz. Se liga, espírito. Tamo junto, um grande abraço, parabéns mais uma vez. Agora a Banda do Encontro irá apresentar uma música em preparação para a prece.
Com imensa gratidão, agradeço a todos a presença de todos, o carinho pelo Centro Espírita Amor à Verdade e a sua juventude. Como eu falei, hoje fazendo 101 anos e a juventude fazendo 70 anos, são muito tempo dedicado ao amor. E para que nós possamos terminar, vou fazer a prece final. Querido Pai amado, querido Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, por esse banquete espiritual que tivemos na noite de hoje. Que a sua paz e a sua luz possam envolver todos nós. E que nós possamos sair daqui felizes e contentes por mais um momento que tivemos na face da terra de aprendizado, de carinho e de compartilhamento de amor. Que a paz de Jesus esteja com todos, hoje, agora e sempre. Que assim seja, e graças a Deus.